Olá, turma. Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar de sua empresa opera no caos? Sua empresa está no caos, hein? A maioria, pelo menos as que passam aqui com a gente dentro das mentorias, acabam ficando no caos. Aliás, por isso que elas acabam nos procurando, ok? E eu quero te ajudar aí, quero te mostrar pontos fundamentais para você poder aí ter um horizonte de saída desse caos. E isso faz você perder dinheiro, perder tempo, ficar irritado, ficar desconfortável muitas vezes, os colaboradores ficam perdidos, os colaboradores te incomodam muito, os colaboradores sempre ficam te perguntando o que é para ser feito. Isso é clareza de processos caóticos, de sistemas caóticos, de gestão caótica. Às vezes você não aprendeu isso e está tudo certo, só que você fica convivendo com isso. Eu só tenho uma informação para você. É que cada vez isso vai ficar cada vez pior. E aí eu tenho certeza que você quer melhorar esse cenário, eu tenho certeza que você quer desenvolver melhor a sua empresa, o seu negócio. Muitas vezes você está até pensando em começar, mas você vê aí um colega ou outro amigo aí nesse caos, e aí eu quero mostrar para essas pessoas como fazer para sair disso, tá bom? Muitas empresas vivem no improviso, mas muitas mesmo. Eu diria que 95% das empresas vivem no improviso, vivem no apagar incêndio, vivem na contratação imediata, na contratação de última hora, no cenário ali de correria. O que eu costumo dizer é vendendo o almoço para pagar a janta, né? E aí isso gera o quê? Retrabalho, estresse, desperdício. E o principal, perde e joga dinheiro fora. Muitas empresas, 95% jogam muito dinheiro fora. Então, eu quero poder te ajudar, eu quero poder pelo menos fazer com que você entenda que isso está acontecendo, tá bom? Então, talvez a gente não tenha ainda energia para fazer isso, não dá, mas você tem que ter consciência de que isso está acontecendo aí dentro do seu negócio. Eu falo isso com muita dor no coração, porque eu vejo vocês sofrendo, eu vejo vocês tendo essas dificuldades e muitas vezes não saindo desse transtorno. É como se fosse uma areia movediça. Quanto mais você se movimenta, mais ela afunda o teu negócio, mais ela afunda aí a tua pessoa física, né, que é você mesmo, tá bom? Então eu quero te mostrar aqui para que você entenda qual é a saída de todo esse processo. Afinal de contas, eu sou Marcelo De Santos e eu ajudo empresas e pessoas a transformarem seus negócios de uma forma melhor, a uma forma mais tranquila, uma forma mais suave de levar as coisas e muitas vezes até uma luz no final do túnel, como alguns casos que já passaram aqui pela gente, já tiveram muitas dificuldades e hoje operam de forma muito melhor. A gente tem um grande propósito de transformar as pessoas, transformar as empresas em negócios sustentáveis. Então, descubra aqui com a gente hoje como fazer isso. E olha só, faça essa análise aí. Sua empresa ela passa por esses problemas? Aqui são só alguns, já falei vários outros aqui. Cada colaborador executa as tarefas de um jeito, e aí cada um que entra quer criar um cenário que acha que é melhor, tá certo? E aí o que acontece? Ele começa a gerar confusão entre eles, começa a gerar, cada um acha que faz o melhor, cada um acha que faz da forma... E muitas vezes eles têm razão, cada um faz o melhor para ele naquele momento, porque ele aprendeu daquela forma. Tá certo? Muitas vezes isso gera... eu já trabalhei com chegada de primeiro turno, segundo, terceiro turno, fazendo completamente diferente as suas atividades. E isso gera uma falta de confiança um no outro e faz eu acrescentar tempos desnecessários. Certo? Eles tinham que fazer, eles levavam 19 horas para fazer uma troca de máquina porque um não confiava no outro. Só pelo fato de eu trazer e confiar um no outro caiu para 10 horas. Só por isso. Então olha a quantidade de horas que se ganhou simplesmente por alinhamento. Tá bom? Então, quando não tem alinhamento, eu tomo decisões erradas, eu não me baseio em dados concretos, e aí isso torna difícil a tomada de decisão. Pode ter certeza se você não tem dados, se você não tem indicadores, se você não tem informação, e você está operando nevoeiro, sem indicador nenhum, sem instrumentação nenhuma, e o teu avião pode estar caindo e você nem está percebendo. Com isso, tudo gera uma sobrecarga dos times, o time começa a ficar irritado, começa a não trazer soluções, começa, de fato, a afundar o navio. Tá certo? Com todo esse contexto de falta de organização e de falta, na verdade, aqui já quero até colocar a falta de processos bem definidos. E olha só, muitas vezes os erros, eles são os mesmos de sempre, eles são recorrentes, eles se repetem e as pessoas acabam não trabalhando em cima disso para que não aconteça mais. Você vive fazendo retrabalho, você vive respondendo as mesmas coisas, você vive
tendo que ouvir reclamação de cliente da mesma forma, porque, né, aquela areia movediça que eu estava te falando, ela te afunda, ela faz você não visualizar mais para frente todo o cenário. Então, olha só, então, se você se identificou com muita coisa que eu falei aqui, é hora de mudar, é uma hora de você estruturar os seus processos, é uma forma de você garantir que as coisas vão acontecer da mesma forma. Isso muitas vezes não muda de um dia para o outro, mas você tem que estabelecer ordem na coisa, porque senão você cresce em desordem. Tá bom? A desordem ela é até interessante num primeiro momento, porque as pessoas estão tentando se movimentar, mas depois da desordem vem a ordem, sempre essa lógica, para poder crescer, para poder desenvolver pessoas. Olha só, o problema de falta de padronização, cada um faz de um jeito. Olha só o que acontece: erros, retrabalhos, né, falta de controle, baixa produtividade, você não consegue controlar as coisas, você não consegue controlar se as coisas estão indo bem, se não estão indo bem, dificuldade em treinar novos colaboradores, tá bom? E já com o processo bem definido, você executa de forma padronizada. Pensa no bolo. Se cada um fizer o bolo de um jeito, eu vou ter diversos bolos para entregar para o cliente, e o cliente não vai gostar disso. Então, eu executo uma padronização e torno o processo mais eficiente. Eu levo menos tempo, eu uso menos recursos, eu consigo alinhar melhor a equipe, transformando ela em mais produtiva, porque eu consigo treinar através dos padrões, através dos procedimentos. Decisões acabam sendo tomadas quando os dados não acontecem, e aí o que você faz? Você toma decisões no escuro, você faz uma gestão no escuro, e a sua empresa ela vive abaixo de achismo, ela vive no caos. E as decisões são baseadas em intuições. Intuições, o que quer dizer intuição? Ah, não, eu acredito que seja isso. A minha intuição diz isso. Eu já trabalhei em diversos cenários, diversas empresas, diversos negócios, e quando eles falam que a intuição é a melhor tomada de decisão, eles estão errados. Eu já, através de dados, acabo mostrando isso todas as vezes que a intuição bateu. Quando você levanta os dados, aquela intuição, na verdade, era a última opção. Porque a intuição, ela entra ali em um processo de emoção junta, e aí ela te cega muitas vezes a emoção. A gente tem que trabalhar em base de dados. Quando falta indicador, você não visualiza como está a empresa. Pense em seu carro, se você tiver sem seus indicadores lá, a gasolina acaba e você não sabe a hora que vai acabar. Então, você toma multa porque você não sabe onde você está. Então, o indicador serve para nos mostrar o que nós estamos fazendo de forma correta. E aí o que acontece? Os problemas se repetem muitas vezes, você nem enxerga. Então, quando você simplesmente começa a anotar o número de problemas que você tem, você já consegue resolver. Isso é a base de informação daquele processo que está acontecendo falho. Quando os processos estruturados acontecem, você usa métricas para avaliar o desempenho. Você entende o que está acontecendo, você entende que está crescendo, que está diminuindo, que está estagnado. Então, você começa a trabalhar mais no planejamento estratégico, baseado em dados. O que é planejamento estratégico? É pensar no futuro, crescimento, é criar ações específicas com base em dados. Tá bom? E aí você vai ter o quê? Uma coisa que acontece muito nos processos de gestão bem estruturados é previsibilidade. Você sabe que colocar 2 matérias-primas, você vai gerar 4 produtos. Tá certo? Então, isso é estabilidade, isso é previsibilidade, na verdade, o melhor termo aqui a ser utilizado, e menos surpresas. Tá bom? Isso é algo importante. Então, você está entendendo que os processos bem definidos, bem claros, transformam a empresa. E o que muda, né, quando você coloca aí os processos bem definidos, os procedimentos bem claros, você treina todas as pessoas, redução de erros, redução de retrabalhos, decisões melhores, estratégicas, com foco no crescimento, com foco na eliminação de desperdício, maior eficiência operacional e equipe mais engajada. E esses são os grandes resultados ali de forma direta. Empresas organizadas, elas crescem com muito mais segurança e com muito mais previsibilidade. Então, organizar os seus processos é fundamental. Muitas vezes você cobra o colaborador que ele faça igual você, mas você não colocou aquilo como uma regra dentro do contexto. Você não desenhou o processo e você não treinou ele no processo que está dentro da sua mente. Então, o grande erro aí é você ficar centralizando essas questões. Tá bom? Então, como que a gente sai dessa estrutura e passa para uma estrutura mais organizada? Primeiro, mapeie os seus processos existentes. Quais são os principais, quais são os fundamentais dentro do seu negócio que você precisa desenvolver. Aí você vai padronizar cada uma dessas atividades, o passo a passo dessas atividades. E aí você vai definir os indicadores e, se você tiver a oportunidade, use tecnologia para poder te ajudar. Mas a tecnologia não é essencial nesse ponto, tá bom? Mas o ponto fundamental aqui é você treinar o seu time, treinar a sua equipe na nova
regra da sua empresa, que são os processos estabelecidos. E você cobrá-los em função disso. Se você encontrar um colaborador que não cumpre as regras, ele está fora das regras, então ele tem que ser advertido e até mesmo ser mandado embora por justa causa, caso ele não cumpra as obrigações que foi determinado, tá bom? Então, sua empresa, ela está organizada ou ela vive aí apagando incêndio? Se sua empresa está dependendo do improviso, se ela está dependendo aí de várias questões aí de última hora, é hora de você estruturar, é hora de você mudar, tá bom? Empresas organizadas, elas crescem muito mais rapidamente e de forma estruturada, reduz desperdícios, reduz tudo que for impactante para o negócio, né? Porque tempo, dinheiro, recurso de materiais, várias coisas acontecem, quebra de máquina muitas vezes, tá bom? Então você tem que ser mais competitivo, e para ser mais competitivo, tem que reduzir desperdício. Com certeza você está tirando dinheiro do caixa. Agora, se você gosta de tirar dinheiro do caixa, aí é com você. Mas eu estou te dando várias dicas aqui para você poder transformar isso. Então, quer transformar a sua empresa e aumentar? Faça isso que a gente falou aqui para você. E organize seus processos, estruture seus processos para que você consiga enxergar onde está tendo desperdício e aí poder fazer seu time entender que tem que melhorar e transformar a sua empresa. Lição de casa, analise todos os pontos que a gente falou, você vai colocar ação em cada um desses pontos, se for necessário você veja o vídeo aqui, entenda que ação que você tem que fazer, coloque um responsável para agir nessa ação e o prazo para isso acontecer. Você vai ter um plano, você tem que executar esse plano, tá bom? Se você precisar de ajuda, a gente está aqui à disposição, inclusive, para te mentorar aí de forma mais intensa, e aí você precisa mandar uma mensagem para a gente poder bater um papo e eu entender que momento que você está. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, se inscreve no canal se não está inscrito ainda e aciona o sininho, que a gente sempre está trazendo conteúdo aqui para poder melhorar aí os seus negócios. Olha só, gostou do conteúdo? Curta esse conteúdo, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis para poder ajudar essas pessoas. Você vê as pessoas sofrendo e você convive nesses ambientes de negócios. Então, indique esse vídeo para que as pessoas consigam também entender o que precisa ser feito. Ok? Eu vou te agradecer imensamente. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.